O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é conosco. Maior está conosco. Glória a Deus. O Senhor está conosco. Obrigado, Pai. Obrigado. Grande. Aleluia. Oh, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus amado e santo, obrigado, Pai, por esse 2025, Senhor, que foi de vitória para a tua igreja noiva. Pai Santo, só temos que te agradecer, Senhor, pelos livramentos, Pai, por tudo que o Senhor fez. E agora, nesse 2026, Pai, estamos de pé firme aqui, mais uma vez, Pai, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Entregamos cada irmão, cada irmã, como foi orado, em tuas santas mãos, Pai. Que o Senhor faça próspero e abençoado cada irmão e cada irmã nesse 2026. Que eles tenham vitória pelo sangue do Cordeiro. E no final do ano, Pai, que eles possam estar novamente aqui para mais um culto de ação de graça pelas vitórias alcançadas. E agora pedimos, Pai, mais uma vez, fale nesses rápidos minutos para nós aqui, Pai, a tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Amém. Amados, eu quero ler com a igreja uma escritura. Vamos abrir a Bíblia, amados? Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis 11, 28. Primeira Reis, onze, 28. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Diz assim: e o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo.
E Ahias pegou no vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa do Sidônio, Camós, deus dos Moabitas, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parecia reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino de sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino e te darei a ti as 10 tribos dele. Amém. Amém. Até aqui, amados, podeis assentar? Preciosa igreja, eu li isso aqui, irmãos, apenas para me falar do 2026. Como eu disse, 2026, 2 mais 2, 4 mais 6, 10. 10, pela Bíblia, é o número do teste, tá? É o número da prova. Por isso que na escola lá, né, você tem que tirar 10. Então, teste, lei e tributos. Por quê? Teste. Amados, aqui onde lemos, está falando de Jeroboão. Eu vou apenas pincelar rápido, né? Porque o nosso tempo nesse ano agora é curto, né, irmão? Vocês estão com pressa para ir para casa, não estão? Eu, por mim, eu passo a noite aqui, viu, irmãos? Que eu gosto demais da palavra. Jeroboão era um tipo do ministro de Salomão. Tá? Só que Salomão, irmãos, ele fez coisas que Deus não agradou. Contudo que Deus salvou Salomão lá na frente. Ele era eleito, era ungido do Senhor. Mas o que Salomão fez? Ele casou com muitas mulheres de outras nações. E as mulheres trouxeram os deuses para dentro de Israel. E Salomão bancou o Deus de cada uma delas. Tanto que ele teve filho com Amonita, com Edomita, com todo tipo de mulher. Salomão. E ele tinha esse Jeroboão, que era um chanceler. Era o tipo de um primeiro-ministro. Só que, como as coisas saíram do controle, Salomão expulsou Jeroboão para ir embora. E Jeroboão, então, pegou a sua matula, né, sua bagagem e foi embora. E quando ele estava indo embora, ele encontra o profeta Ahias. Ou Ahias, né? O silonita. Pega a capa do Jeroboão e rasga em tiras, em 12 tiras. Pega 10 tiras da capa e entrega na mão de Jeroboão. 10. Falou, Jeroboão, assim diz o Senhor. 10 tribos de Israel você vai dominar. E por amor de Davi, Salomão vai morrer, vai partir, vai ficar o Roboão, que é o filho do Salomão. Roboão ficou rei no lugar de Salomão, né? Então, conforme o andar da carruagem, Jeroboão, você fica atento aí, porque você vai acabar cuidando de 10 tribos de Israel. Por isso que Israel dividiu, irmão. Tá? 10 tribos para cá e só Judá e Benjamim do outro lado, tá? Viveu um bom tempo com 2 reis. Um rei cuidando de 10 tribos e outro rei cuidando da tribo de Judá com Benjamim. Mas voltando lá, por que eu quero entrar nesse assunto? Veja bem, o Salomão partiu, ungiram o Roboão para ser rei. Quando os bons da grana, vamos dizer assim, os milionários de Israel chegou nele para combinar sobre o imposto, sobre o tributo. Falou, Roboão, seu pai cobrava tanto de nós de juro. Todo ano nós trazia o juro, o imposto para ele, das nossas crias, das nossas lavouras, do nosso gado, do nosso ouro, da nossa prata. Nós trazia tanto.
Eu quero saber, rei Roboão, se você vai manter o imposto. Ele falou assim, ó, é o seguinte, meu pai, é a grossura as costas dele, o couro das costas do meu pai é da grossura do meu dedo do mindinho. Mas eu não. Vai ser muito mais grosso o que eu vou fazer com vocês. O juro do tributo vai ser tanto. Vocês estão me entendendo, irmão? Estou resumindo. Aí o povo falou, não, mas é muito imposto, nós não vamos aguentar pagar. Aí Roboão foi consultar os conselheiros do rei, que era tudo ancião, homens de idade, que eram os mesmos ancião, conselheiros do Salomão. Está entendendo? Aí eles falaram, não, você não pode, Roboão, fazer isso, porque vai ser exorbitante o imposto, o tributo vai ser demais, não, isso vai dar um distúrbio aqui em Israel, não dá. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, a partir desse momento eu não quero conversar, não quero ter nenhum conselheiro velho, idoso. Foi lá, arrumou um monte de jovem, tá entendendo? Os amigos dele. Meus conselheiros vai ser o que eu escolhi agora. Falei, escolher um monte de jovem. E o jovem falou, ei, Roboão, chega, taca, aumenta esse juro mesmo, rebenta com esse povo aí. E aí, irmão, Israel rachou. Entendeu? A profecia de Aías, o Silonita. Israel rachou. 10 tribos, falou então, 10 tribos, falou, a partir de hoje, Roboão, você não é mais nosso rei. Saiu para cá. E foram atrás de quem? Do Jeroboão, que tinha ganhado as 10 tiras. Falou, Jeroboão, você agora é o nosso rei. E fizeram todas as festas, colocaram o Jeroboão para ser o rei, porque já conhecia o Jeroboão do tempo de Salomão lá atrás. E o Roboão ficou só com a tribo de Judá e Benjamim, irmão. Só que tinha o quê? Roboão estava com a cidade de Jerusalém, onde tinha o templo. Aí. Então, o que acontece? O povo das 10 tribos saíam de suas casas para ir adorar a Deus em Jerusalém. Na presença do outro rei, que era o Roboão. O Jeroboão ficou enciumado e falou, não, esse povo das minhas 10 tribos vai acabar passando lá. Não dá certo. O que ele fez, irmão? Fez 2 bezerros de ouro. Olha o que dá, irmão. Fez 2 bezerros de ouro, o homem que ficou com as 10 tribos. Olha o teste. E o que aconteceu? Aconteceu que ele colocou um bezerro de ouro em Dan e outro bezerro de ouro em Efraim e falou, esses são os deuses de vocês, ô 10 tribos de Israel. Vocês têm que adorar agora os nossos deuses aqui. Não é ir lá em Jerusalém no templo. Está entendendo, irmão? Ele fez isso aí. Por isso que você vai para Apocalipse, Dan e Efraim, está riscado o nome deles de debaixo do céu, porque eles caíram pela idolatria. E aí? Por que eu estou falando isso? Porque o problema foi o quê? Impostos. Tributo. E é o que vai acontecer no ano que vem. Ou melhor, nesse ano. Tá? Vai acontecer? Vai. Vai mexer na moeda? Vai mexer nisso? Não sei, irmão. É o 10. Amém? Vai mexer nisso? Vai mexer? Que mexam. Eu só estou falando que é tributos. Eu não sei o que vai acontecer. Nós só temos que estar preparados, porque nós, por um lado, nós não tem nada a ver com o mundo. Porque nós fomos tirados do mundo. Nós estamos numa área separada do chamado mundo. Nós estamos em Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo. Nós estamos em Cristo. Agora é claro, irmão, que respinga em nós. Pode perseguir a igreja. Pode. A igreja vai começar a pagar taxas agora, o ano que vem. Tá? Por quê? 2026, 10. Tá. Então só falei do tributo do Roboão que queria cobrar demais do povo e deu numa divisão. Não fica preocupado que o Brasil não vai dividir, tá? Não vai dividir. Isso foi só aqui. Muito bem. Outra coisa, irmãos, eu marquei aqui.
os 10 mandamentos. Êxodo 20. Por que 10 mandamentos e não 12, não 9? Não? Por que 10? Porque são 10 mandamentos que é a lei de Deus eterna. Para que Deus deu os 10 mandamentos? Como um padrão para julgar a humanidade. Ah, mas os 10 mandamentos não cancelou? Nunca cancelou os 10 mandamentos, irmão. Os 10 mandamentos estão aí como uma regra, como um código para condenar eu e você se violar os 10 mandamentos. Ah, mas até o sábado, o 4º mandamento, irmão, todos os 10 mandamentos, 10, você tem que passar, senão você é reprovado. Por isso que 10 é teste. Não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não é, irmãos? Não farás para ti imagem de escultura, idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Por que ele falou de mim? Por que ele não falou nós, uma trindade? Não terás outro Deus diante de nós aqui, os 3. Não, diante de mim, o Deus único. Deus é único, Deus só é um, irmão. Que depois vestiu de carne humana. Amém? Tomou forma humana para sangrar na cruz, para morrer no nosso lugar. Deus é Deus. Então 10, lei. Lei é o quê? É teste, irmão. Se você obedece à lei ou não. Tá? Então é só pincelando os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Você não pode ter. Não faça para ti imagem nenhuma. Nem do teu filho, nem da tua filha, nem do gato, nem do cachorro. Está entendendo? Você pode ter o bichinho, mas não pode idolatrar. Tá? 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Amém? Deus deu o sábado como um memorial, uma lembrança de Adão que caiu do descanso. Adão caiu do sábado. Aí Deus deu o sábado para o povo lembrar de onde ele caiu. Amém? Então, quando Deus deu o sábado, irmãos, Deus deu um sábado literal, como hoje, um dia. O sol nasce lá e se põe aqui. Amém? Mas desculpa, irmão. Quem é que descansa no sábado? Se você trabalhou na sexta-feira carregando cimento ou lata de tinta, igual eu já fiz. No sábado você está quebrado. O corpo não aguenta. Estou falando da carne. No tempo da lei de Deus, você tinha que ficar livre, sem trabalhar mesmo no dia de sábado. Só que aquele sábado representava Cristo. Tá? Ele era um memorial. Ele era um sábado temporário, de 24 horas, para representar uma pessoa que realmente te traria descanso. Não é parar no dia de sábado e ficar, não é. Isso você não descansa. E se você descansar, vai descansar o quê? A sua carne. Deus não está nem aí com carne. Então, quando Cristo veio em Mateus 5, ele pegou os 10 mandamentos e magnificou. Ele pegou os 10 mandamentos e afinou mais. Amém? Eu só vou falar desse aqui. O que foi dito aos antigos? Não matarás. Só era pecado se matasse, derramasse sangue. Cristo disse, eu vos digo, qualquer que encolerizar contra seu irmão já é réu. Viu, irmão? Ele tirou do quê? Do contato físico. Não precisa mais atirar e nem furar. O irmão e a irmã que ficar encolerizado, violento, contra seu irmão ou contra alguém, sem motivo. Tá? Porque se você ficar com motivo, não é pecado. Você teve motivo para ficar irado. Nós temos que fazer jus à palavra. Cristo falou, sem motivo. Porque tem gente, irmão, que encrenca com o outro sem motivo. Ou o marido encrenca com a esposa sem motivo. Ou a esposa encrenca com o marido. Então, não vou entrar nesse detalhe. O que foi dito aos antigos? Não adulterará. Só era pecado, irmão, se tivesse cometido o ato sexual. Cristo vem dizer, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção no coração, já adulterou. Amém? O que Cristo fez? Ele tirou do contato físico.
Então a lei agora é espiritual, não é mais carnal. Aí lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias e tal, e Deus trabalhou e descansou. Irmão, não é mais descansar carne no sábado. Cristo veio em Mateus 11:20. Vinde a mim, todos que estão cansados. De quê? De carregar cimento? Cansado de quê? Do pecado, irmão. Cansado do pecado. Amém? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Encontrarei sabá, ou descanso, ou sábado, para a carne, para as vossas almas. Cristo tirou do contato físico agora e passou para a sua alma. Então, quando você nasce de novo, que você entra em Cristo, segunda é sábado, terça é sábado, quarta é sábado, quinta é sábado, janeiro é sábado, fevereiro é sábado, 2026, tudo o ano inteiro é sábado para nós. Nós estamos dentro do descanso de Deus. Por isso que eu falei que não tem nada a ver com o mundo. Amém? Por isso, irmão, que é 10 mandamentos que Cristo veio e magnificou, fez ele mais fino. Amém? Mas o homem que guardar os 10 mandamentos será abençoado. Então eu anotei ali os 10 mandamentos, teve que ser 10. Os tributos, do Jeroboão, e marquei mais. Mateus 25:6, outro teste. Chegando da meia-noite, houve um clamor, não é isso? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 era prudente, 5. Por que 10 de novo, irmão? Porque é uma competição. Todas as 10 virgens serão salvas, irmão. Nenhuma das 10 virgens vai se perder. Só que a prudente vai no arrebatamento, amém? E a nécia vai ficar para selar seu testemunho diante da besta. A prudente que acordou, que despertou, saiu logo, encheu a vasilha, amém? Do azeite. O que aconteceu? Ela entrou para a porta para o casamento. Mas a nécia que ficou dormindo, que ficou lá atrás preocupada com bênçãos materiais, ficou preocupada buscando com outras coisas, quando ela despertou, falou o quê? Não, a prudente já entrou para o casamento. Ela chegou correndo, bateu na porta. Cristo falou, olha, agora não tem mais jeito, a porta já está fechada. Abre-nos, Senhor, abre-nos. Então o reino do céu é semelhante? 10 virgens. Porque é teste. Você é prudente ou você é nécia? Você tem que ser prudente. Se você não fosse prudente, você não estava aqui. Então, só estou pincelando, viu, irmãos? Então, 2026, 10. Tá? É 10. É virgem prudente. Que além de ter o Espírito Santo na lâmpada, que é o corpo, tem o Espírito Santo nas suas vasilhas. Qual é a vasilha? O coração. Tem que ter o Espírito Santo no coração. Porque quando as trevas chegar, você pode romper as trevas. Você pode vencer. Amém? Não vamos entrar em detalhe, porque senão eu vou pregar as 10 virgens aqui de novo. Então, amados, e para terminar, porque já é 00:30, a hora voou. Gênesis 14, o dízimo. Doeu, hein? Por que 10%, meu irmão? Por que não 5%? Por que não 20%? Deus estabeleceu 10%. É outro teste. Para você tirar a maldição de sua vida. Você tem que dizimar. Ah, mas o dízimo terminou. O dízimo acabou quando Cristo morreu. Sim, o dízimo pela linhagem de Arão. Amém? Pela linhagem araônica de Levi. Aquela linhagem de dízimo terminou porque a linhagem dos levitas acabou. Mas nós não estamos pelos dízimos araônicos, estamos pelos dízimos da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém que desceu do céu, trouxe pão e vinho para Abraão quando Abraão voltava da batalha. Quem era Melquisedeque? Era Deus. Deus em forma de um sumo sacerdote. Não tinha pai nem mãe, nem começo de dia, nem fim de dia, esse Melquisedeque. Abraão deu a ele o dízimo.
Amém? Hoje você dá o dízimo a quem? A Melquisedeque. Você não dá mais para os levitas. Não estamos aqui para alimentar a tribo de Levi. Estamos aqui para entregar o dízimo a Melquisedeque. Amém? Agora, o Melquisedeque vai pegar esse dízimo, né, irmão? E trabalhar com esse dízimo. E nós, os pastores, os evangelistas, os apóstolos, somos os sacerdotes de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele não é sacerdote. Ele é sumo sacerdote. E quem é ele? Jesus Cristo. Então você vai para Hebreus 7, lá fala, ali atrás você dava dízimo para homens que morriam, que era a tribo de Levi. Agora você dá dízimo para o homem que vive. Amém? Que é Deus. Nunca morre. Então, amados, veja, 2026, 10. Por que o dízimo, né, irmão? Por que 10%? Porque é um teste. Para ver se você passa. Para ver se você não dá metade do dízimo. Em vez de você dar o seu dízimo, você dá um 10ão, um 20ão. Não está nem aí. Você não passa no teste do dízimo. Você é enquadrado como ladrão. Quem não dizima é ladrão. E o que você faz? Tem que passar no teste. Primeiro Deus, depois nós. Amém? Porque nós temos a facilidade de primeiro pagar a água, a luz, fazer a compra, comprar isso, comprar aquilo e ainda fica devendo. Você está entendendo, irmão? Não é assim? Então o que devemos fazer? Primeiro Deus. E eu só estou falando isso porque é teste. Irmão, até eu sou testado. Pastor, quando a coisa começa a dar errado, você sabe que é dízimo que você não está dando. Você não está entregando seu dízimo. Vira uma nhaca. Vira um problema. Eu achei 50 reais na rua. 5 é de Melquisedeque. Foi ele que deixou cair 45 para você. O meu salário aumentou agora. Pois é, quem aumentou seu salário? Melquisedeque. Ele te abençoa com 90%. Para você tirar os 10 para Deus. Por que precisa dos 10? Para manter a obra, irmão. Desculpa. Como que vai manter a obra de Deus sem dinheiro? Até Jesus passou aperto. Na hora que teve que pagar o imposto lá, não tinha dinheiro. Falou, Pedro, sim, vai lá no rio e pesca, vai no banco de peixe. Pedro foi lá, jogou o anzol, pescou um peixe, né, irmão? Ele falou, olha na boca do peixe. Tinha lá uma moedona grande, valia nota, que de certo era de ouro. Cristo falou, paga o seu imposto, Pedro, meu e seu. Né, irmão? Às vezes o imposto de renda, né, que nós temos que pagar, né? Então, só isso aí, para nós não continuar, porque o negócio engrossa. Então, Lucas 17, 11, para terminar. Cristo um dia vinha vindo numa estrada, e quem encontra com ele? 10 leprosos. Mestre, cura nós, mestre, dessa lepra, mestre. Cristo, sejam curados, todos vocês. Pode ir para casa. Mestre, obrigado, mestre. Mestre. E foram embora. Curados, ou melhor, doentes. Todo cheio de lepra. Quando estava voltando, irmão, em tal lugar, um olhou para o outro e falou, rapaz, o seu nariz melhorou, sua orelha está no lugar, não está mais torta, arrancado o pedaço. Você está curado. Todos foram curados, irmão. Vai ser uns 3, 4 quilômetros para frente, né? Todos os 10 foram curados. Não tinha que os 10 voltar lá e agradecer, irmão? Não, só um. Que voltou lá e foi, Senhor, eu vim aqui para te agradecer. Porque olha, que coisa terrível era a lepra. E o Senhor me curou. Eu vim e ajoelhou no pé de Jesus. O que Jesus falou? Cadê os 9? Então, irmão, é um teste. O que quer dizer com isso? Que você deve ser grato pelas suas curas, pelas suas libertações. Amém? Então, nessa noite, 2026, o ano de 2026 é teste, tá? É provações para nós vamos ser testados. Vamos ter influência sobre coisas financeiras. Tá, irmãos? Mas Deus vai dar a vitória. Deus vai dar graça por irmão.
A irmã fala, pastor, não tem conseguido dizimar. Não tem problema, irmã. Às vezes o irmão não tem conseguido entregar o seu dízimo por causa da situação. Mas você crê, o importante é que você crê. Você fala, vai chegar o tempo que Deus vai me abençoar e eu vou começar a ajudar a causa. Tá? Olha, esse ano, irmão, olha, em 31 de dezembro eu vou estar de novo aqui, falando do 27, que vai para 11. É outra coisa. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu quero pedir para o irmão Clodoaldo, pode ser, irmão Clodoaldo, agradecer aqui o nosso culto e abençoar a comida ali, porque senão... Vamos orar com o irmão Clodoaldo, agradecendo o culto e tudo aqui a vigília nossa. Amém, irmãos? Oramos a Deus então. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus bendito, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais essa rica oportunidade aqui estamos nessa noite, Senhor. Início de dia, início de ano, Senhor. E aqui estamos, ó Pai, para agradecer a Ti, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem às vezes nos direcionado, Senhor. O Senhor tem dado uma porta de escape, Pai, nas provações, Senhor, que precisamos de Ti. Que o Senhor venha ser conosco, Pai, mais esse ano. Venha ser um ano de bênção, um ano de vitória. Que o Senhor venha abençoar os Teus filhos. Que o Senhor venha curar, salvar, libertar. Que o Senhor mesmo Deus ontem será hoje e eternamente. Venha, Senhor, ser com cada um de nós, nos abençoando, Pai. Somos gratos a Ti por essa oportunidade. Aqui estamos, ó Pai, para exaltarmos, glorificarmos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Abençoa cada irmão que aqui está. Leve o Senhor para os nossos lares, guarda, livra, nos proteja. Abençoa ali para o alimento, que ali nós vamos nos alimentar o corpo. Alimentamos a alma, agora vamos alimentar o corpo. O Senhor abençoa. Que o Senhor venha abençoar os lares, o celeiro, o pão de cada dia. Abençoando o trabalho, abrindo as portas para aquele que precisa, necessita de uma porta aberta. Que eu creio que o Senhor Deus que abre porta onde não tem. E a porta que só abre ninguém o fecha, Pai. Então te agradecemos por tudo, Pai. E ser com cada um de nós, nos sustentando, segurando em nossas mãos, nos direcionando para o caminho certo, Pai. Somos gratos a Ti e te agradecemos no nome precioso do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmão Clodoaldo. Você também. Deus abençoe, irmão Clodoaldo. Muito bem, amados. É 00:40 já. Então, eu creio que as irmãs devem estar arrumando ali. Irmãos, aí eu coloquei, irmão, várias cadeiras lá. Dá para vocês fazerem os pratinhos, né? Serve o que você quer, põe no pratinho, senta lá e coma. Vai ter um refrigerante lá, algum suco, alguma coisa. Amém? Vamos liberar logo, vamos para casa. Senhor, leva em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo Deus o abençoe.